chega mais uma live da aprovação e hoje a gente vai falar de estudo versus trabalho, né? Como trabalhar e estudar sem perder a sua saúde. Chega mais, galera, ó. Aqui, ó. Esse tema, inclusive, fiquei impressionada como realmente a gente precisa falar mais disso aqui. Vocês vão entender a minha motivação em trazer este tema para nossa live da aprovação. Tô concorrendo aqui hoje com Natália Arcuri, que também está fazendo live. Mas tenha certeza que vou estar aqui dando o meu melhor pra gente fazer junto essa live, beleza? Então, coloca aqui nos comentários, trabalho e estudo sem perder sua saúde. A gente precisa falar desse tema e vocês vão entender porque eu trouxe esse tema hoje. Galera, a gente tem 2 rituais aqui na nossa live da aprovação, né? Pra quem tá participando pela primeira vez. Primeiro de tudo, se você já participa ou todas as vezes que a gente conversar algo que vier um insight bacana, você manda esse emoji. É uma lâmpada, é luz. Porque, ó, eu vou entender que, pô, Ana, isso aí foi luz pra mim. Era o que eu precisava ouvir. Show? E aqui embaixo tem um aviãozinho que se você compartilhar, lembra aquele amigo, aquele colega que também, pô, velho, fulano tá conciliando trabalho e estudo, fulana também tá nessa labuta. Pega aqui, ó, clica nesse aviãozinho, compartilha, para que ele possa também se conectar com a gente, beleza? Então, falei um insight que foi bacana, joga a luz aí. Se você estiver assistindo depois, joga nos comentários. E compartilha, beleza? Esses dias, galera, eu recebi um direct aqui no Instagram. E tem algumas demandas do direct, né? Que eu gosto de trazer para os stories para entender. Peraí, é só aquela pessoa que tá sentindo isso ou tem mais gente aqui que tá sentindo? Porque se tiver mais gente sentindo isso, a gente pode se ajudar. E me chamou muita atenção quantas pessoas não seguem aqui no Que Aprendi na Engenharia e estudam e ao mesmo tempo trabalha. Inclusive, eu tenho certeza que alguns deles vão ter que assistir essa live depois. Porque deve estar em aula, alguma coisa, né? Então, eu fiquei refletindo. Falei, não, a gente precisa falar mais disso e reconhecer, porque não é fácil, né? Em um determinado momento da minha vida, eu passei por essa conciliação de jobs, de tarefas. Mas, boa noite, Kari. Boa noite, Karina. Mas maior parte do meu tempo eu tive o privilégio de apenas estudar. Não precisar trabalhar e sustentar uma família e tudo mais, né? Então, se você trabalha e estuda, saiba, tenha certeza. Eu te admiro pra caramba. E não deixe de valorizar a sua história. Porque muitas vezes, mas eu não pude fazer isso, eu não pude fazer aquilo. E aí acha que é ruim e tal. Não. Você é muito bom a tal ponto que tá conciliando coisas tão... que demandam tanta energia ao mesmo tempo. E aí você pode estar falando, mas Ana, a live não é da aprovação? Você disse que era live da aprovação. Por que você vai falar de estudo e trabalho sem perder a saúde? Galera, se você já está há mais tempo nos seguindo aqui, se você está há mais tempo nos acompanhando aqui, você sabe que uma aprovação, ou seja, se inserir no mercado de trabalho, na vaga que você realmente quer, demanda preparação. Ou seja, eu preciso investir tempo, eu preciso investir energia para esse objetivo em específico. Imagina aí, então, se eu tenho que estudar a graduação e, ao mesmo tempo, trabalhar para sustentar minha família. Como é que eu faço essa jogada? E ainda investir na minha preparação para me inserir no mercado de trabalho. Então, hoje, a gente vai falar disso. Como é que eu posso estudar, trabalhar sem perder minha saúde? Inclusive, até pensando assim, até que ponto isso vai para que eu possa investir no meu tempo e energia para também me inserir no mercado de trabalho, na vaga que eu quero e tudo mais. Então, por isso que eu trago esse tópico para a live da aprovação. Porque tem muita gente que está ali trabalhando em uma coisa, fazendo engenharia ou qualquer outra graduação e pensa, inclusive, em se inserir na engenharia. E aí, como é que essa pessoa está fazendo essa preparação? Entendeu? Eu vou abrir sua mente para isso aqui hoje também. E aí, como é que minha vida se conecta? Como eu disse, né? Maior parte do meu tempo eu tive o privilégio de não precisar trabalhar e estudar. Então, hoje eu falo, é um privilégio mesmo que eu tive.
né? Porque muitos de nós precisamos trabalhar e estudar. O único momento que eu fiz essa conciliação foi no momento que eu estagiei na indústria, né? Então, ao mesmo tempo que eu estagiava na indústria, em uma outra cidade, né? Eu estudava em Salvador e todos os dias eu tinha um ônibus que a empresa me buscava para ir de Salvador para a cidade de Camaçari. É 50 quilômetros de distância, mas como era ônibus, eu chegava ali, era 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E aí, pra vocês terem noção, na volta, eu ainda reunia colegas pra gente investir em um táxi, pra gente chegar a tempo da aula. Era esse corre-corre que muitos de vocês, eu sei aqui, que passa. E galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Foram 1 ano e 7 meses conciliando essa rotina. Eu fui lá, abri o Google Drive, abri o Excel e botei lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí eu listei de que horas a que horas eu estaria no estágio, de que horas a que horas aulas e tal. Gente, de segunda a sexta, quando eu fazia isso, e as outras atividades, né, porque eu sempre fui envolvida com essas coisas, eu fazia parte de liga, de alavanca, não sei o que tal. Quando eu botava essa agenda e eu olhava meu tempo livre pra estudar, pra me divertir, o que fosse, de segunda a sexta, eu só tinha 13 horas livres. Aí eu botava ainda o horário de dormir. Então, quando eu tirava o horário de dormir, horário de estágio e horário de aulas, eu só tinha de segunda a sexta 13 horas livres. E eu me lembro que isso foi assim. Minha agenda, pra vocês terem noção, minha agenda era assim. Eu comecei a fazer 6 da manhã às 6h30, 6h30 às 7, de 7h30. Por quê? Eu comecei até botar coisa, nada sadio, né? Eu comecei a botar até atividade dentro do ônibus. Eu pensava assim, não, eu vou ler o slide da aula dentro do ônibus, porque eu não, já que eu perco esse tempo, né, de 1h30 para ir, então eu entrava no ônibus 6 horas da manhã, então de 6 horas até 7 eu lia alguma coisa da faculdade e tudo mais. E foi um período muito difícil. E aí eu me recordo que no semestre, porque o que aconteceu? Quando eu comecei meu estágio, a UFBA entrou em greve, então tava de boa. Quando a UFBA voltou, foi esse caos. E aí no semestre que a UFBA voltou, eu lembro que em Salvador, agora aí no período de outubro, tem a Semana Sebrae. E aí eu já era envolvida com essas coisas de empreendedorismo e tal, investi na Semana Sebrae, porque tinha um dia que era uma palestra em conjunto. Christian Barbosa, que é aquele cara que fala de produtividade, que inclusive escreveu A Tríade do Tempo. Esse livro foi muito importante para mim. E também tínhamos Gustavo Cerbasi. E eu não sei se vocês sabem disso, mas o Gustavo Cerbasi, que fala de finanças, escreveu um livro juntamente com o Christian Barbosa. É um livro de capa verde, eu não lembro agora o nome. Eu tenho ele até em Salvador. Eles escreveram um livro juntos e eles fizeram essa palestra juntos. E aí eu me lembro eu lembro como eu estivesse hoje lá naquele auditório do Hotel Fiesta a ouvir o Gustavo Cerbasi. Porque aquilo ali foi muito o que eu precisava ouvir naquele momento. Gustavo Cerbasi disse assim, inclusive pra quem tá chegando agora, a gente tem um ritual aqui, viu, galera? Abriu a mente, iluminou aí, a gente joga a luzinha aqui, certo? E chama a galera pra estar aqui com a gente. Gustavo Cerbasi chegou e falou assim, em busca de um objetivo, né? Porque se você começa a estudar finanças, vocês vão começar a ver que tudo em finanças, a base é muito das suas metas, dos seus objetivos, para que você possa ali entender se seu investimento vai ser de curto prazo, de longo prazo, se eu preciso de uma liquidez diária ou não, enfim. E aí ele falou assim, na estrada, né, no caminho rumo aos seus objetivos, existirão sacrifícios. Agora, onde é que a gente falha? É porque a gente acha que vai ser sempre, tem que ser a vida toda pesada. Não. Sacrifício, ele tem data de início e ele tem data de fim. Então, eu comecei a entender ali uma coisa. Peraí. Eu quero me tornar engenheira química. Fosse para empreender, fosse para trabalhar na indústria, que seja. Era aquele objetivo. Pá. Então, eu entendi o seguinte. Eu tô precisando agora de um prazo final para que esse sacrifício acabe. E eu vou entrar, gente. A gente vai entrar no passo a passo, mão na massa, de como a gente vai entender isso. E aí eu defini
que até dezembro de 2016 eu estaria formada. Não à toa, no meu último semestre, eu peguei 6 matérias, uma delas eu incluí no TCC do zero, porque eu tinha essa clareza de que eu ia fazer aquele sacrifício, realmente renunciar a muitas coisas, como de fato eu preciso renunciar, momentos e tal. Mas no dia 31 de dezembro de 2016, aquilo não ia existir mais. Eu não ia conciliar mais estágio com universidade. Sabe por quê? Porque eu não estaria mais universitário. Ponto. E hoje é a mesma coisa. Eu faço ainda hoje alguns sacrifícios. E eu tenho clareza desses prazos. Então agora, a gente vai falar de algumas coisas. Pegue pra você papel e caneta. E aí, eu vou fazer aqui junto com vocês. Deixa eu colocar de forma tal que vocês possam ver a minha... o meu papelzinho, tá? Momento, estou aqui. Ok. Vocês conseguem ver aí legal o papel? Inclusive, galera, eu tenho aquele amigo que concilia estágio, trabalho. Chama ele aqui. O que é que você vai fazer aí? Você vai pegar seu papel. Uau! E eu acabei quebrando aqui o parado. Enfim. Você vai pegar aqui seu papel, certinho. Top. E você vai fazer um quadro. Retângulo assim, né? Você vai escrever aqui, ó, estado futuro. Isso aqui é uma das coisas, inclusive, que eu faço muito com a galera do mentorando, né? Principalmente no Ganhos. Estado futuro. Que estado futuro é esse? Aí você que vai definir, tá? Pode ser daqui até final do ano, daqui até 5 anos, enfim. Você pode, sei lá, botar 31 de dezembro de 2023, ou seja, até final do ano que vem, ou 2025, sei lá. Daqui a 3 anos, onde é que eu quero estar? Então, qual é o meu estado futuro? Ó, quero ter na minha conta... Gente, aqui não tem censura, tá? Sem censura. Aqui você vai botar... Pô, é sonhar mesmo. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se você tivesse toda saúde à vontade, o que é que você ia querer fazer? Pô, eu queria ter na minha conta 500 mil reais, um barco, viajar o mundo, trabalhar com o que eu gosto, enfim. Você pode fazer aqui o que a gente chama de mural da visualização, né? Qual é meu estado futuro? Massa. Então, isso aqui é onde eu quero estar, beleza? Então, você tem que ter essa clareza. Porque assim, gente, ó... Eu tenho refletido... Deixa eu virar aqui pra mim. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Eu ouvi um podcast que eu, inclusive, recomendo. Do Joel J com o Murilo Gun. E a fase que o Murilo Gun tá é muito massa. E eu acho que influenciou muito também as decisões que o Joel tá tomando agora, enfim. E aí, eu vou falar uma coisa desse podcast e algo que eu ouvi da live do Joel J hoje de manhã. O Murilo Gun falou assim, cara, eu comecei a perceber que a gente trabalha com o conceito de reserva e de emergência, né? Ou seja, qual é o valor mínimo que eu tenho que ter na minha conta? Aí ele falou assim, mas você já parou pra pensar qual é o valor máximo que eu quero ter? Porque aí acima desse valor máximo eu faço doação, eu apoio, tal, né? Então, Murilo Gun e a esposa, eles definiram isso. Que a partir, eles têm o piso, mas eles também têm o teto. A partir desse valor de dinheiro, eu não quero mais nada não, eu vou ajudar as pessoas, enfim. E aí eu comecei a perceber isso, sabe? A gente sempre tá naquela busca do próximo passo, próximo passo. Então, por que eu trabalho hoje? Por que eu tô conciliando hoje essa rotina de estudo, trabalho? Já parou pra refletir? Por quê? Por quê? É porque eu quero dar o de melhor pra minha família? É porque... Qual é? O que é que tem por trás? Qual é a minha motivação de fato? Porque quando eu chegar nesse estado futuro,
Claro, a gente vai ter outras ambições e tal, mas eu preciso também ter paz. De que, tipo assim, pô, valeu a pena, sabe? Então hoje, por exemplo, hoje eu me enxergo no momento da minha carreira que, velho, eu tenho muitos outros planos e tal, mas assim, eu tô muito feliz. Eu acho que hoje, quando eu olho assim pra tudo que vem acontecendo e tal, pô, é muito bom sentir o que eu tô sentindo. Então, tenho grandes planos e tal, mas é aquela coisa assim, sabe? Uma paz. Eu tenho sentido. E eu hoje entendo que, pô, aqueles períodos de sacrifício que rolou, de certa forma, tava me levando pra cá também. Né? Então, por mais que eu tenha outros projetos e tal, já não sinto que precisa ser aquele sacrifício. Vão ser outros, né? Que de fato acontece, mas não é naquele nível de eu só ter 13 horas na semana, sabe? Então, assim, eu comecei a refletir sobre isso. Qual é esse topo de dinheiro que a gente quer? Por que a gente faz o que a gente faz? São conversas profundas com você mesmo e tal, mas que vale a gente anotar. E outra coisa que o Joel falou, hoje eu não assisti a live completa, né, do Joel, ele tem feito live 6 da manhã. E aí, na hora que eu peguei um trechinho massa. Ele falou assim, cara, ele chegou no momento da vida dele, que já é esse next, né, esse próximo passo que a gente tá falando aqui, que ele quer trabalhar e ele quer ter leveza, ele quer trabalhar porque ele quer fazer aquilo, sabe? Então, será... Aí por isso que ele tava fazendo aquela coisa assim, pô, porque eu quero... Sabe, às vezes a gente fica entrando numa roda de tanta coisa, mas, sabe? Será que é isso? Tem que entender esse movimento. Tem que entender. Eu não sei se ficou claro, mas o que eu tô querendo dizer a vocês é... Tem alguma razão pela qual você faz esse esforço todo hoje de conciliar estudo e trabalho. E isso tem que estar muito claro. É um estado futuro que você quer atingir? Então, onde é esse estado? Porque pode ser que lá na frente você atinja esse estado e você ainda continue nessa roda, entendeu? Então tem que estar aberto a entender isso. Porque quando chega nesse estágio, talvez talvez não, com certeza eu ainda vou ter outras ambições. Mas talvez eu não precise estar nessa roda ou nesse flow de tanto sacrifício. Tem que entender isso. Beleza? Manda a luz aí, show de bola. Fomos juntos. Galera, então voltando aqui. Então, beleza. Entendemos o nosso estado futuro. Aí eu vou trazer aqui, galera, duas perspectivas que você pode estar vivendo. Uma delas, inclusive, foi insight de um Explorer. Deixa eu virar aqui também. Um Explorer me mandou uma mensagem assim, Ana, eu trabalho hoje e estudo. Só que eu tenho observado, ele me mandou essa mensagem, foi início desse ano, foi final do ano passado, início desse ano. Só que eu tenho observado que conciliar esse trabalho com o estudo, eu não tô conseguindo me preparar. E eu tô chegando no momento de estágio e eu não tô conseguindo conciliar as coisas. O que é que você acha de eu sair do trabalho? Eu falei, você tem a reserva de emergência que precisa, por que você trabalha, né? Você tem que entender, né? Eu não posso projetar o meu contexto familiar, social em outras pessoas, você tem que entender. Então, por que você trabalha? Qual é a reserva de emergência? Feito isso, analisou isso, troca ideia com as pessoas que fazem sentido pra você e se fizer sentido, faça esse passo. E aí ele falou, eu tenho uma reserva de emergência, conversei com meus pais, que se por acaso der o tempo da reserva e não rolar, eu vou continuar, porque eu vou estar focado na minha preparação. E de fato aconteceu. Nesse primeiro semestre de 2022, ele se tornou estagiário de uma indústria, né? Então, ele tinha essa oportunidade de... Não, eu vou parar de conciliar. Então, o primeiro cenário que eu queria mostrar a vocês é o seguinte. Hoje, você tá assim, estuda e trabalha. Só que você entende que o seguinte, no fim das contas, o estado desejado é esse aqui, beleza? Ok. Aí pronto, hoje você estuda e trabalha. Se você me disser assim o seguinte, Ana, duas coisas, eu não consigo estudar e trabalhar e chegar nesse estágio,
porque demanda um sacrifício que eu não tenho energia. E segundo, eu tenho a opção de só estudar, não precisar trabalhar. Aí o que é que eu vou dizer pra você? Ó, você vai estudar, focar na preparação, né? Pra focar na sua meta. Só que pra fazer esse movimento aqui, né? Bom ter uma reserva de emergência, já que você tá fazendo, né? Isso. E, inclusive lá na Explore a gente tem uma live com o Dessa, como fazer renda extra. A gente, inclusive a galera que tá aí, eu tô entrando na Explore porque eu não tenho dinheiro. Você tem uma aula lá pra você aprender como levantar o investimento que você fez na Explore em menos de um mês. Então, se você tem essa opção de estudar, ou se você entendeu que, ó, esse é meu estado futuro, eu não vou conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Não consigo. E o meu contexto social, econômico, familiar, o que seja, me permite simplesmente criar uma reserva de emergência e apenas estudar, me preparar para esse estado futuro, vamos fazer isso. Então, se você tiver essa possibilidade, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um plano de ação. Então, você vai lá. Quando eu falo reserva de emergência, vocês sabem o que é reserva de emergência? Isso é um conceito de finanças. O que eu estou dizendo é o seguinte, é você ter pelo menos 6 vezes ou 12 vezes do seu custo fixo. Você vai levantar, por exemplo, se você gasta, você tem um custo fixo, conta de luz, aluguel, não sei o que lá, de 5 mil reais, o que é que você está me dizendo? Que sua reserva de emergência tem que ser no mínimo 30 mil ou 60 mil. Então, você vai fazer uma reserva de emergência. Prazo. Porque aí, com essa reserva de emergência pronta, você sai do trabalho, aí você vai entrar na Explorer, né? É para você já conseguir ali seu estágio, enfim, você já vai fazer. Então, você vai criar o plano de ação para isso. Porque esse plano de ação, ou seja, você vai ter tempo para, só focar nessa meta. Porque eu entendo que esse teu estudo hoje é também para essa meta. Beleza? Então, você tem que entender. Eu estou nesse momento, o Explorer estava. Então, ele já tinha reserva de emergência, os pais apoiaram. Beleza. Não vou mais trabalhar. Vou estudar, vou focar na minha preparação. Já estava no Explorer, consegui o estágio. E, querendo ou não, o estágio, por mais que seja um trabalho, não é um trabalho CLT, enfim, tem outras regras. Fechou. Aí talvez você olhe pra mim. Só que assim, uma coisa antes de eu seguir para outro cenário. Mesmo, seja qual for o seu cenário, uma coisa que você nunca pode esquecer: pausas. Dez minutos para fazer uma meditação, 10 minutos. Bota! A gente tem no nosso calendário, né? O tempo de reuniões, o tempo de encontros, E o seu tempo com você mesmo? E o seu tempo para meditar, para fazer uma atividade física, para brincar? Eu amo quebra-cabeça, para brincar. E o seu tempo para ler? Algo que te coloca no play de forma muito leve e que não é trabalho. Pensar nessas pausas, por mais desafiadoras que sejam para nós, são importantes. Porque uma máquina que trabalha ali 100% do tempo, até a máquina precisa da pausa para você fazer uma limpeza, para você lubrificar e tudo mais. Imagine nós, seres humanos. Não é diferente. Nós também somos máquina. No sentido, inclusive, mais frágil da palavra. Então, é importante você ter esse compromisso diário, semanal que seja, voltado para suas pausas. Beleza? Ok. Então, esse foi o primeiro cenário. Pode ser que você chegue assim falando, Ana, eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu não tenho essa opção. Eu preciso sempre, pelo meu contexto familiar, social, que seja, não tenho essa opção de estudar, criar uma reserva de emergência e trabalhar. Eu só posso estudar ou trabalhar. Eu não tenho outra opção. Aí, cara, é o seguinte, beleza, entendo.
Então aqui a gente tá falando de um sacrifício mesmo. Tem que ter um prazo, velho. Porque aqui, olha só. Qual é o prazo aqui? É eu formar a reserva de emergência, que eu já botei aqui. Formar a reserva de emergência, pronto. Focar só no meu estudo, na preparação, tal. Se eu não tenho escolha, eu vou ter que botar um prazo, velho. Pra durante o meu estudo, trabalho, eu me preparar e chegar nesse estado futuro. Acabou. E eu vou precisar, enquanto eu estudo e trabalho, também focar na minha preparação. Por isso que eu falo, vai ser um sacrifício. Porque você vai ter que achar na sua semana aí já cheia de coisas, um tempo também para você se preparar para esse estado futuro. Então, se não tem jeito de realmente parar de trabalhar, você vai ter que achar um tempo para preparação. Duas coisas você vai precisar colocar. Calma, o que é que vai ter que ter na sua agenda? Aulas, né, da faculdade, o trabalho, o tempo para preparação. Por isso que, e as aulas do Explore, galera, a gente faz de forma muito objetiva mesmo, para que você possa ter esse tempo, né, mesmo na agenda mais corrida, e ainda ter as suas pausas, porque você também é ser humano. Então, se esse aqui é o teu cenário, coloca isso no calendário e qual é o prazo. Pô, tem que ser o mesmo prazo aqui, ó. Até 31 de dezembro de 2025, que é quando eu vou estar conquistando isso, eu concilio isso aqui, porque eu não tenho escolha. Mas eu vou fazer isso aqui de forma tão bem dedicada que 31 de dezembro de 2025 eu vou estar alcançando isso aqui, muito perto disso aqui, e vai me permitir fazer esse movimento. Então são esses dois cenários que eu enxergo, gente. Você tem a opção de, peraí, não, eu não preciso só trabalhar e estudar. Então, eu tenho a opção de não trabalhar. Então, eu vou criar minha reserva de emergência para que eu possa riscar o trabalho. E aí, minha agenda vai ser focada no estudo, na preparação, nas minhas metas. Eu vou criar esse plano de ação. Não tenho como parar de trabalhar. Então, eu vou precisar, na minha agenda, colocar isso aqui. Aula, trabalho, preparação e pausa. Inclusive, galera, no Explore, quem tá entrando agora tá tendo mentorias individuais. Pode, inclusive, na mentoria individual, criar junto com o nosso time de design de carreira esse plano de ação para conseguir fazer essa conciliação. Certinho? Então, assim, gente, tem uma razão pela qual você tá passando por isso. Só tem que saber qual é o início e qual é o fim. Porque a vida não pode ser uma jornada só de sacrifícios. Dúvidas? Ana, isso aqui não ficou claro, ou no meu dia a dia isso pesa mais. O que é que vocês enxergam aí de dúvidas? Ajudou? Mesmo quem estiver assistindo depois, mande a nossa lâmpadazinha aí para eu saber que essa live foi importante, ajudou de alguma forma. Então é isso. Eu gosto do papel e da caneta porque é uma quando eu escrevo, me conecta muito, me faz refletir, me faz pensar em possibilidades, enfim, eu gosto de escrever, de fazer o plano de ação. E aí, Carolzinha? Então, veja também, assim, foi a melhor forma pra mim, pra explicar também pra vocês, mas veja como é que melhor. É um nojo que é melhor, é um papel que eu vou botar uma cartolina que eu vou comprar e vou botar na minha cara, sabe? Quando eu acordar todo dia eu vou ver, enfim. Ache esse método. Mas comece a refletir sobre isso, porque eu lembro desse período, assim, que eu conciliava estágio, faculdade, e foi um período... Vocês terem noção, eu não contei isso aí no início, eu desenvolvi um caroço aqui nesse olho, nesse período, e o olho ficava assim, se vocês verem uns vídeos lá da época de 2016, 2017 no canal do YouTube que aprendi na engenharia, eu tinha um caroço aqui. E não tinha jeito, não saía. E aí quando eu fui pra médica, a doutora falou assim, Ana, é porque você é muito jovem ainda, eu lembro disso. Ela falou assim, é porque você é muito jovem ainda.
Mas a gente também precisa ter pausa. E aí, naquele final do ano, eu tive que fazer uma cirurgia para tirar esse... Foi um calásio, né, que formou. E só passou mesmo quando eu... Só diminuiu, só tirou ainda, mas com excessozinho. Só sumiu mesmo quando eu saí da faculdade. Então, assim, a gente chega num limite de algumas coisas, sabe? E tem que respeitar, porque sem saúde não vai ter adiantado nada. Eu falei aqui, né? Teve um dia desse que eu fiquei uma semana quase com dor de cabeça e eu não consegui fazer nada. Aí é nessa hora que você entende assim que, pô, sem saúde eu não consigo fazer nada. Então, qual é o limite, né? Das coisas que eu tenho almejado ou colocado pra mim? Porque tem que ter um limite, velho. Senão a máquina não aguenta. Beleza? Valeu, meninas. Obrigada aí pela presença. Quem tiver qualquer dúvida, pode falar comigo no direct. A gente pode ampliar esta conversa, porque de fato eu percebi que é um tema muito importante e que pode ajudar muitas pessoas. Beleza? Como vocês já sabem, toda quinta, 20 horas, não tem outro lugar. Aqui a gente vai estar junto. Beleza? Até a próxima live da aprovação. Gratidão. Compartilha aí.